Aula 9, setor B, estudo analítico das lentes. Nessa aula, a gente vai determinar como calcular as posições, os tipos de imagens de forma analítica. Então, vamos pegar um caso simples para que a gente possa, a partir dele, tirar as variáveis que serão necessárias para esse cálculo. Então, vou colocar aqui eixo óptico principal. Vamos colocar a lente convergente, centro, foco, centro. Lembra que tem que ser simétrico. E vou colocar o objeto entre o centro e o foco. O primeiro raio vem em paralelo, sai pelo foco. O segundo vem pelo foco, sai paralelo. Cruzamento, a gente tem a imagem. Então, vamos chamar aqui algumas letras as posições. Então, eu tenho aqui tamanho, altura do objeto, O. Altura da imagem, I. Posição do objeto. Vamos usar a letra P minúscula. Posição da imagem, sempre em relação à lente. Pelinha. Distância focal, tanto faz medir dos dois lados, porque é simétrico. Nós vamos chamar de F, F minúsculo. E o raio é a distância da lente até o centro. Ou seja, o foco sempre será a metade do raio. Então, com esse tipo de notação, e se a gente aplicasse semelhanças de triângulos, dá para chegar a algumas expressões aqui importantes. A primeira expressão importante seria a equação de Gauss. Sempre lembrando que é uma recordação do primeiro ano que nós vimos isso. Então, equação de Gauss, você tem 1 sobre a distância focal, 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Essa equação é uma das equações mais importantes. Ela serve tanto para as lentes quanto para os espelhos. Também temos a equação do aumento linear transversal. O aumento pode ser calculado com a comparação do tamanho da imagem e do objeto, I sobre O, ou fazendo menos P' sobre P, que sai da semelhança de triângulos. Além disso, nós temos a possibilidade de calcular a vergência de uma lente. A vergência de uma lente é a capacidade que ela tem de convergir ou divergir, mais ou menos. Então, essa vergência, alguns autores, inclusive o do ângulo, utilizam a letra C, mas alguns autores usam a letra V. A vergência, na realidade, ela é inversamente proporcional ao foco. Porque se a gente imaginar 3 posições diferentes para o foco, quando o raio vem em paralelo, se o foco estiver aqui na frente, ele desvia muito mais do que se o foco estiver em posições mais para frente. Então, ele converge muito mais quanto menor é o foco. Então, a vergência é inversamente proporcional ao foco. Quanto menor o foco, maior essa vergência. Então, a gente faz 1 sobre o foco. Temos também algumas regrinhas de sinais importantes aqui, que nós vamos utilizar na hora de fazer as contas. Então, por exemplo, tipo de lente. Você tem a lente convergente e você tem a lente divergente. Na hora de fazer a conta é importante tomar cuidado e utilizar os sinais do foco e raios apropriados. Então, convergente tem foco positivo e raio positivo. A divergente tem foco negativo e raio negativo. Com relação
a imagem, ela pode ser direita e invertida. Quem vai mostrar para a gente esse tipo de situação na conta é exatamente o tamanho dela, ou seja, o tamanho dela é o i. Então, se ela for direita, o i é positivo. Se ela for invertida, o i é negativo. Uma outra coisa importante sobre a imagem também é que essa imagem pode ser real ou virtual. Se ela for real, tem a ver com o tamanho do pelinha. Se ela for real, o pelinha é positivo. Se ela for virtual, o pelinha é negativo. Para saber se ela é maior ou menor ou igual, é só comparar o tamanho do i com o O. Se o i for menor, ela é menor. Se o i for maior, ela é maior.